comparado com outros tratamentos muito mais caros, como os biológicos. Então, temos que tentar a fototerapia primeiramente. Agora, o vitiligo. O que temos de mecanismo de ação de fototerapia para o vitiligo? Existe uma diminuição dos linfócitos T citotóxicos no sangue periférico após PUVA. Temos uma apoptose desses linfócitos, visto nesse estudo de 2011. Também não temos muitos estudos de mecanismo de ação em vitiligo, mas em psoríase nós temos mais estudos. Em vitiligo temos bem poucos. Tem também um estímulo nos melanócitos imaturos na bainha externa da raiz do pelo, ou seja, nos melanoblastos que estão na bainha externa da raiz do pelo. Isso foi visto desde 1980, já com PUVA. E um artigo bem recente no Journal Investigation Dermatology, em 2015, também eles viram o efeito que todos sabíamos, né, na repigmentação folicular, no vitiligo, é esse estímulo dos melanócitos imaturos da bainha externa da raiz do pelo. Provavelmente ocorra uma depressão das células de Langerhans também, mas não foi comprovada. Com certeza ocorre um estímulo dos melanócitos das bordas sãs, porque há um fechamento também das bordas sãs para o centro. Uma repigmentação centrípeta, mas também não foi provada. Esse é um estudo bem recente também, de março de 2016, é um estudo explorando os gaps na aplicação de medicina baseada em evidência no uso do neurobiano do bebê para tratamento do vitiligo. Ou seja, ele está tentando responder o que ninguém sabe ainda. Eles fizeram 12 questões chaves do uso do neurobiano do bebê para vitiligo generalizado. Primeira pergunta: qual é a dose ótima semanal que devemos usar para os nossos pacientes com vitiligo? A maioria dos estudos usam 2 a 3 vezes por semana em dias não consecutivos. Mas qual foi o achado desse estudo? Eles fizeram meta-análise, viram todos os estudos, e viram que é difícil comparar esses dois regimes por causa da diferença da dosimetria feita antes do estudo e também pelo design dos estudos. Outra questão: qual é a dosagem inicial que devemos começar nos nossos pacientes com vitiligo generalizado? Também não há um protocolo aceito para a iniciação de neurobiano do VB. Mas temos que tomar cuidado com esses pacientes de VB. Geralmente nós consideramos esses pacientes de vitiligo, tendo o fototipo 1, porque já foram feitos estudos que eles viram que na área afetada de vitiligo, esses pacientes têm uma dose eritematosa mínima de até mais baixa, chegando a 22%, 25%, até 35% mais baixa do que a pele afetada. Outra pergunta: qual o incremento que nós devemos dar para esse paciente quando não há quando há ausência do eritema perceptível? Como devemos aumentar essas doses? Como devemos escalonar? A maioria dos regimes aumenta a dose de 10% a 25%, até que o eritema leve, o mínimo eritema, seja percebido ou que ocorra a repigmentação. Mas ainda não existe um protocolo aceito universalmente. Qual é a dosagem máxima? Isso é muito importante, em um único tratamento. A dosagem máxima encontrada na maioria dos regimes chega a 300 miligramas até 3 joules. 3 joules quer dizer 3.000 milijoules. 3 milijoules é muito. 3.000 milijoules temos que tomar cuidado. 3.000 milijoules a gente deveria usar em pacientes negros, fototipo 5, para neurobiano do bebê. E no rosto, no máximo 1.000 milijoules também, pelo risco de queimaduras. Outra pergunta: como devemos aumentar a fototerapia? Como devemos fazer quando ocorre um eritema sintomático?
Quando ocorre um eritema sintomático, devemos diminuir a dose em 10 a 20%, ou parar uma sessão e depois voltarmos até ocorrer a resolução dos sintomas. Como fazemos quando o paciente falta? Quando ele não vem fazer uma sessão? Eles não tinham uma resposta também. Eles usaram esse esquema que é utilizado. Quem não tem esse livro é muito bom, é um livro do Zanoli e do Feldman. Eles usam esse algoritmo. Então, se o paciente pede, ele fica sem fazer a fototerapia de 4 a 7 dias, mantém-se a dosagem constante. Se ele não veio nas sessões durante 1 a 2 semanas, diminuímos em 25%. Se ele falta 2 a 3 vezes por semana, 2 a 3 semanas, diminuímos 50%. Se ele não vem fazer as sessões um período maior que 3 semanas, devemos reiniciar a terapia novamente na dose inicial. Outra questão: quanto tempo devemos fazer a fototerapia? Qual é o tamanho do curso? Quantas sessões devem ser feitas? Em qual tempo? Alguns protocolos dizem que deve ser feito por um período definido de tempo, que vai de 3 a 12 meses. Enquanto outros protocolos dizem que deveremos fazer de 30 a 200 sessões até ter uma repigmentação. O problema é que, em alguns protocolos, o número máximo de sessões que podem ser usadas na NeuroV do VB são 200. Então, usar 200 de uma vez só é um pouco controverso. Então, qual é a dosagem, o número de dosagens máximas que devemos fazer nesses pacientes para eles não terem um risco de carcinogênese? O grupo britânico de fotodermatologia diz que para pacientes com fototipo 1 a 3 não podemos exceder 200 tratamentos no guideline deles, porque eles fizeram um modelo matemático, né, tentando extrapolar isso para a fototerapia NeuroV do VB. Eles já se sabe que para a curva o máximo é 200 sessões na vida. Já outro grupo diz que eles não encontraram um aumento de risco de câncer de pele em 11 estudos publicados, e que não há um limite preciso para os tratamentos de curva que pode ser feito durante a vida toda. Como devemos tratar vitiligo em crianças? Existem estudos, 11 estudos em crianças com menores de 16 anos, 10 estudos em crianças com menores de 8 anos e 4 estudos em crianças menores que 5 anos. Geralmente é considerado tranquilo para fazer para as crianças, é safe. Né? E utilizamos de dermatite atópica, temos que utilizar para dermatite atópica em crianças. Né? Então, é bem seguro. Mas não existem guidelines, né, de acordo com como se faz o tratamento, qual é a idade de início, ou se fazemos follow-up nesses pacientes. Deveremos proteger áreas sensíveis, como pálpebras, areolas e genitais? E se é seguro expormos essas áreas afetadas pelo vitiligo? Muitos pacientes, vocês sabem, que têm vitiligo em pálpebras, mas ainda não existem dados de segurança de pacientes sem proteção ocular. Mesma coisa genitália e areolas. Também faltam estudos prospectivos para definir se esses efeitos adversos vão ser graves. O que é o tratamento? O que é o paciente não respondedor? Não se sabe ainda como se diz que o paciente é não respondedor. O que pode acontecer no paciente respondedor é quando ocorre uma implementação imprópria, quando é mal feito o tratamento, quando se aumenta pouco ou se aumenta errado, que pode contribuir para
para a falta de resposta nesses pacientes. Deveremos fazer o follow-up nesses pacientes após a recidiva ou efeitos adversos. Poderíamos fazer uma manutenção de longo prazo seguido da repigmentação dos pacientes com vitiligo. A minoria desses estudos foram feitos grandes o suficiente para dizer se devemos fazer essa manutenção da repigmentação. E devemos pensar também que uma manutenção a longo prazo do tratamento com fototerapia é perigoso por causa dos efeitos da fotocarcinogênese. Esse é um estudo também novo, é um estudo agora de 2016, onde viram aqui que os fotoprodutos de DNA, da reparação do DNA, ela é feita através dessa via do gene NER. E a hipótese desses estudiosos é que SNPs no gene NER podia influenciar a capacidade de repigmentação dos dívidos de bilirubina do ciclobutânio e assim contribuir para a variação da eficiência da fototerapia. Então, o objetivo foi detectar polimorfismos no gene NER através de genotipagem e a relação deles com a eficácia de NeoB em pacientes com vitiligo ativo. Eles investigaram a associação de SNPs nesse gene, todos esses SNPs, com a eficácia de fototerapia em 86 pacientes que receberam NeoB. E eles encontraram que pacientes que tinham esse genótipo do gene tinham uma melhor resposta após o tratamento com NeoB comparado com esses genótipos. No futuro poderá ser feito um estudo de genotipagens para saber se um paciente tem esse genótipo, para ver se ele vai responder melhor ou não à fototerapia. Então eles viram que esse genótipo confere uma habilidade mais fraca na reparação do DNA para os linfócitos T. E ocorre uma apoptose maior dos linfócitos T. E nesses pacientes com esse genótipo, vai ter uma repigmentação mais rápida e melhor sobre o uso do NeoB. Micose fungoide. Qual a mecanização? Não se sabe. NeoB não tem estudos, pelo menos não encontrei. Também não encontrei nenhum estudo de mecanismo de ação da pulva. Provavelmente eles têm o mecanismo de ação, é um mecanismo genérico, apoptose de queratinócitos, linfócitos e outras células, redução de células de Langerhans. Também na pulva pode ter efeito como da UVB, nos fibroblastos, ação nos mastócitos, nas células endoteliais, macrófagos, mas na realidade ainda não se sabe. Coloca-se só como efeito genérico. Esse aqui é um estudo muito interessante, de 2005. Eles viram, é um estudo retrospectivo da pouca probabilidade da evolução da parapsoríase em placas, de grandes placas e pequenas placas, em micose fungoide. Eles viram que 10% dos pacientes com parapsoríase em pequenas placas desenvolveram micose fungoide em 10 anos. E 35% dos pacientes que tinham grandes placas desenvolveram micose fungoide em 6 anos. E eles viram também que a evolução para micose fungoide não foi influenciada pela fototerapia. Ou seja, não importa se você faz fototerapia para micose fungoide, isso não influencia para saber se vai virar micose fungoide nesses pacientes que têm parapsoríase. Outro estudo um pouquinho mais antigo, mas um estudo muito bem feito, uma revisão da combinação de todas as terapias para micose fungoide. Eles deram ênfase na combinação de pulva e o bexaroteno e interferon alfa com outras terapias. Eles utilizaram essas bases de dados, estudos em inglês e alemão, desde o início das datas bases até 2003. Eles encontraram 11 trials, sendo 3 randomizados controlados de combinação com pulva com interferon alfa e 6 trials randomizados de pulva com retinoides.
isotretinoína e tretinato e bexaloteno. Não tem estudos com a citretina.